Já temos concluído o estudo sobre a Zona Azul. da implantação da Zona Azul, né? Agora no mês de abril nós finalizaremos a requisição para a licitação desse serviço. É necessário identificar a empresa que vai estar à frente da gerência, né, do gerenciamento da prestação do serviço, e aí nós teremos mais ou menos no mês de junho, julho, nós já teremos a empresa funcionando com esses estacionamentos rotativos. É verdade que já tinha empresa que já tinha ganho licitação para explorar a Zona Azul durante algum tempo. É verdade do governo passado, secretário? É verdade. Durante a transição nos foi informado, inclusive pelo próprio secretário. Porque não estava funcionando a Zona Azul aqui, já tinha uma empresa para trabalhar nesse governo agora, é isso? Isso mesmo. Durante a transição, o próprio secretário Wesley Mello nos informou que tinha um grupo se movimentando, a revelia, na verdade, da secretaria, né, querendo impor essa Zona Azul. Já tinha inclusive vencido a licitação, não é? E aí a dona Maria Alice já está aqui, e aí as informações que chegaram é que o prefeito estava comovido com a situação à época do seu Abílio, né, que estava internado, e aí aproveitaram-se disso, o prefeito assinou o contrato, mas depois ele conseguiu reverter através de um ofício do próprio secretário Wesley Mello. À época mandou um ofício dizendo que a empresa que tinha vencido não era idônea, né? Nós temos inclusive cópia desse ofício lá na secretaria, né? Nessa parte realmente o Wesley foi muito digno aí em reverter essa situação com um ofício. Encaminhamos esse ofício para a procuradoria, e aí não teve condições da empresa tomar o serviço durante esse período de 90 dias. Se você já tem um prazo assim, qual o prazo que pode já falar assim, daqui a 60, 30, 120 dias será implantada a Zona Azul? Tem um prazo para isso? Na verdade nós estamos encaminhando a requisição nesse mês de abril. O prefeito nos cobrou, a parte que cabe à Secretaria de Transporte e Trânsito são as identificações técnicas de vagas, o local onde será, qual será o serviço a ser explorado no centro da cidade. Esse daí nós já temos pronto, até o mês de abril nós finalizamos, porque estamos trabalhando também na regulamentação do mototáxi. Vamos encaminhar para a Procuradoria, e aí o setor de licitação deve marcar data para o pregão. Nós estamos fazendo todos os esforços para que no mês de junho ou julho esse serviço já esteja funcionando, né, inclusive com talonário eletrônico. Tá bom, então são 10 horas e 36 minutos na nossa querida Bahia. A gente fica concentrado em fazer a pergunta aqui ao secretário, que às vezes, desculpe aí o pessoal que tá ligando. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Antônio, aqui do Jorge Amado. Pois não, Antônio? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário. Pois não, fica aqui, meu amigo, com respeito ao transporte, porque se fala muito aí agora no momento que vocês estão no comentário da Zona Azul, mas tem um outro detalhe e que está prejudicando muito assim, a população. A questão do transporte coletivo, que agora mudaram o roteiro, tinha praça, o bisquadro, agora todos têm que ser para o Jorge Amado. Enquanto isso, tudo bem. Enquanto isso, eu não tenho nada contra. O que eu tenho contra é que eles chegam no Jorge Amado e esquecem que tem passageiro no ponto. Uns chegam lá no Jorge Amado, ficam batendo papo, outros eu já presenciei isso, eles fazem até uma competição. Um fala para um assim, digamos, hoje você vai na frente pegando passageiro e eu vou atrás descansando. Amanhã eu vou na frente pegando passageiro e você vai atrás descansando. Quer dizer, eles ficam fazendo competição como que eles, motoristas, que são donos da empresa. E isso está prejudicando o passageiro, porque assim, tem momentos da gente levar até 50, 60 minutos no ponto, esperando um carro, eles lá em cima batendo papo. Outra hora a gente está aí no canal, aí nas mediações da FTC, esperando o coletivo cá, para a volta da Rua dos Quatro, já chamado, mais 40, 50 minutos. Isso está prejudicando a população. Eu ouvi um comentário de que quando o Vani ganhasse, ele iria aumentar a frota de ônibus. Parece que tiraram, e eu não acredito que tenha tirado, porque aqui no Jorge Amado tem 2 Califórnia, 2 São Caetano, tem um Primavera, Monte Cristo, 2 Prata, são vários ônibus. Agora eles não quem está fiscalizando esse transporte para a organização não está sabendo valeu, Antônio. Assim, para deixar o motorista, para deixar o passageiro no ponto muito tempo esperando. Tá bom, a gente entendeu. Eu vou pedir, inclusive, aos ouvintes ser bastante objetivo, porque senão a gente perde muito tempo. Tem uma pergunta só e o programa é dinâmico. Inclusive, a gente não tem nem comercial aqui para isso.
para o programa ser dinâmico. E aí demora 10 minutos para fazer uma pergunta. Aí, de qualquer forma, vamos a outro aqui. Vamos a outro. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Alberto Souza. Bom dia, ao secretário. Quando eu vi, eu pediu o prédio da Associação de Moradores do Bairro Pedro Jerônimo. Pois não, Didil? Eu gostaria de fazer o pergunta do nosso secretário, que desde o momento que ele está sendo secretário, realmente é um bom secretário. Agora eu gostaria de saber quem é que está comandando os animais de Itabuna, a recoleta dos animais de Itabuna, porque felizmente é o único governo que a gente gera em Itabuna hoje. A cidade toda se encontra animal no meio da rua e não faz coleta. Quem é que comanda? É o Centrão ou o Donaldo? Obrigado. Obrigado, um abraço, Didil. Teve duas perguntas aí, Clodovil. A primeira de Antônio. Sim. E essa agora. Antônio se referia ao setor de transporte, que sempre foi um setor muito complicado em nossa cidade, que tem uma relação aí de demanda, né, uma necessidade dos empresários, e eles investem para isso, para obter lucro, e essa necessidade de ter qualidade com relação ao serviço público. Né? Então ele se refere especificamente ao Jorge Amado, e mais uma vez ele está desinformado porque nós começamos a gestão recebendo lá o presidente do bairro Jorge Amado. E foi implantada uma nova linha que passa pelo hospital de base e faz a relação hospital de base e Jorge Amado por solicitação do presidente do bairro. Então tem mais uma linha sendo oferecida ali no bairro Jorge Amado. Agora o que acontece? Nós pegamos esse setor de transporte com 84 ônibus funcionando. E nós estamos agora já com ordem de serviço com 93 ônibus funcionando. E as empresas têm a promessa, agora do mês de maio, apresentar cada uma delas 5 ônibus novos. Né? E nós já temos a determinação do prefeito que não mais entrará ônibus a não ser com essa qualificação dele ser novo, né? De no mínimo 2 anos de uso. Então nós temos essa orientação, vamos buscar a renovação da frota a cada dia e a ampliação dela também. O que ocorreu foi que em um determinado momento tentou se implantar a integração aqui na nossa cidade, há praticamente 1 ano e meio, 1 ano atrás, né? E as empresas investiram em relação a esse projeto da integração, que infelizmente não deu certo. A própria administração que incentivava o projeto de integração deu para trás, deu um passo atrás, porque a integração aberta para uma cidade como a nossa, em que a maioria das pessoas utilizam o transporte coletivo pagando em dinheiro e não utilizando o cartão eletrônico, né? Dá diversos problemas, ocorrem diversos problemas. Então nós chegamos à conclusão que essa integração só poderá ser implantada mediante transbordo. Enquanto isso, ainda estamos nessa improvisação, que é as linhas de bairro a bairro. Na verdade, deveria ser bairro-centro e centro-bairro, que seria a integração. Então, nós temos esses diversos problemas, a má utilização desse número de transporte coletivo, que chega aí a 23, inclusive sem reserva, né? Mas que nós estamos fiscalizando sim, mesmo com o número diminuto de fiscais, que são apenas 12, nós estamos fiscalizando intensamente, já foi feita uma vistoria geral, pelo menos 45 ônibus foram identificados problemas, temos 60 dias para eles corrigirem, está sendo feita a segunda vistoria desses ônibus, alguns ônibus estão sendo tirados de linha, estão sendo tirados da garagem. Agora a gente não pode agir de forma muito ostensiva, porque é uma relação aí de parceria. Então nós temos que estabelecer uma boa relação com as empresas para que elas prestem o melhor serviço, né, atendendo às nossas exigências, prestem um bom serviço à comunidade. E se ficarmos apenas nas vistorias e apreendendo os veículos, quem vai sofrer é a comunidade, com a falta do veículo. Aí, pai. Então nós temos aí essa consciência, essa responsabilidade com a comunidade de Itabuna. Tá bom, então deixa eu ver o outro ouvinte aqui. Alô, alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu sou taxista, meu nome é Pedro, conhecido como Pedro do Táxi do bairro São Pedro. Pois não, Pedro, fica à vontade. Eu queria fazer a pergunta para o nosso querido doutor Clodovil. O horário da FEDAM, eu fui lá para fazer o documento, o horário funciona até as 2 da tarde, às 14 horas. Mas aí não me atenderam a partir das 14 horas. Só que na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta-feira, estava aí o pessoal da FEDAM, reunião, era mais de 22 horas, estava reunião com a cooperativa. E eu acho que não é do conhecimento do secretário. Tenho certeza que ele não está sabendo o que está acontecendo na FEDAM. Bom dia e muito obrigado. Alô? Valeu, Pedro. E aí? Tem outro aí? Alô? Eu ouvi logo de 2 em 2, que graças a Deus a audiência é grande e a gente tem que botar o ouvinte aí para falar. Alô, alô? Bom dia. Bom dia. Quem fala? Rogério aqui do São Pedro. Pois não, Rogério.
Pois não, fica à vontade. Eu perguntar para o secretário se ele está ciente do acontecimento que teve ontem à tarde, lá no CETRAN. Qual foi Em o... relação do diretor dele que teve uma briga com o mototáxi que deu na delegacia. Quem é o diretor? Quem é o diretor? Diretor Tomás, Tomás, com quem? com o mototáxi. Sim, aí o que foi que teve? Conta aí pra gente saber. Aí teve briga, teve agressão e acabaram indo para a delegacia. Vixe Maria. Aonde foi isso? No CETRAN. Não sei se o nosso diretor está sabendo disso, nosso secretário. E aí, Clodovil? O negócio pegou lá, foi? A questão aí em relação a Pedro, que ele fala do horário e do funcionamento. A gente não pode confundir duas coisas. O horário de funcionamento de atendimento ao público é até às 14 horas. Né? Então, essa determinação já existe em razão até da localização da nossa secretaria. Né? E dos horários da prestação de serviço ao público realmente até às 14 horas. Agora, após isso, não impede que, tendo demanda e sendo necessário algumas reuniões no local, né, possa ocorrer ali algumas reuniões e realização de serviço interno. Né? Inclusive, a escola que nós estamos preparando para ser aberta no mês de setembro, nós pretendemos realizar o funcionamento dela em 3 turnos: o matutino, o vespertino e o noturno. Então, ela funcionará em 3 turnos. O que nós teremos ali uma melhor iluminação, uma melhor segurança daquele entorno e poderemos assim ter uma melhor prestação de serviço ao público. Em relação a Rogério, se refere aí que é taxista, que se refere à confusão que houve no Detran, nós fomos informados sim, apesar das muitas reuniões que tivemos ontem, né, na Bahia Gás, depois outras 2 reuniões de planejamento na Prefeitura e com a Secretaria de Obras, nós fomos informados sim desse acontecimento. O cidadão teve um acidente, né, envolvendo um veículo e uma moto, ele era proprietário da moto e queria de logo retirar a moto sem que fosse periciado. Nós sabemos que os acidentes de trânsito são encaminhados para o complexo policial, a autoridade policial expede guia e só após a vistoria da perícia, do Departamento de Polícia Técnica, é que os veículos são liberados. Ele não tinha essa informação e nem queria compreender essa situação que necessitava aí da liberação do perito para que a moto fosse devolvida a ele. Realmente ele se angustiou, né? Faltou com um diálogo, desrespeitou o servidor que está à frente do pátio, que na verdade é Pedro, né? Em apoio ao servidor, o diretor de transporte realmente realizou a condução dele por desacato ao servidor público na delegacia. Foi lavrado o TCO, mesmo assim o cidadão insistiu, retornando às 18 horas, e tentou montar na motocicleta e sair com a motocicleta, arrastar a motocicleta do pátio e foi impedido pelo guarda de trânsito que estava lá no local. Então a atitude aí, nós podemos ver, foi completamente desproporcional, desarrazoada, sem qualquer diálogo, né? Não procurou o secretário para conversar, para ver um modo que ele poderia ser informado melhor dessa liberação do veículo, então desinformado ele quis levar a força. Ô Clodovil, são 100 dias da administração e já teve algumas polêmicas com o Tomás. Você já reuniu com ele para tratar de assuntos lá da secretaria e ter mais cautela nas discussões da coisa? Porque a polêmica está surgindo aí com relação a algumas acusações que ele fez, inclusive aqui no programa, com relação ao presidente do sindicato, dos taxistas, Eduardo, que ele já tinha feito na Câmara. E ele revelou o nome aqui em primeira mão, aqui no Resenha da Cidade, porque lá na Câmara ele não falou o nome. Ele não falou o nome do servidor lá da Câmara, ele só falou o servidor da Câmara, né? Falou? E aqui ele disse, um servidor que tem 19 táxis. Quer dizer, tudo isso tem que ser provado, logicamente, porque, pelo que ele mesmo disse, cada alvará tem um nome. Até ele provar que esses 19 alvarás são todos ligados a um é uma coisa muito grande. Agora essa briga que teve lá no CETRAN, 100 dias não é pouco tempo para muita confusão não, hein, secretário? Realmente foi pouco tempo, mas o que ocorre? Já havia aí uma certa discórdia dele com, na verdade, o primo, porque Eduardo é primo dele, né? Eduardo é primo dele, então já havia uma certa discórdia. Eu pensei até que era briga de família, mas não é não. Exatamente, uma discórdia familiar, que essa disputa pessoal aí já veio levada ao campo profissional. Nós temos tido o maior cuidado em não envolver a secretaria, tanto que minha relação com o presidente do sindicato é profissional, é realmente boa, não tem esses estremecimentos todos quanto eles tentam ostentar. Então a raiva dele aí e a disputa dele, tanto de um lado quanto do outro, né, é direcionada entre eles, né. Quanto a essas informações que ele passou, o que nós temos de formalização, já foi encaminhada à Câmara de Vereadores e ao Ministério Público,
Então eu acho que A apuração já terminou? Como sou da Polícia Civil, investigação se faz de forma sigilosa, né? Então para mim resta aí o sigilo. Desde o momento em que a Câmara provocou a audiência, todas as informações foram dadas aos vereadores. Naquele momento lá, durante a audiência pública, alguns vereadores anunciaram que solicitaria a instalação da SEI. Nós estamos aí aguardando a instalação dessa comissão para que essas investigações tenham continuidade. Agora Tanto lá na parte secretaria já administrativa foi concluído já? Podemos dizer que sim. Algumas pessoas foram ouvidas, trouxeram informações, alguns elementos de Então prova. você já mandou para o Ministério Público, para a Câmara, é uma coisa pública. Qual que foi apurado, na verdade? Não diria que é uma coisa pública, porque... Mas você já foi encaminhado para a Câmara? Não, investigação... Já foi encaminhado para o Ministério Público? Investigação corre de forma sigilosa, né? Minha natureza e minha origem é a Polícia Civil, então acho que cada Polícia Civil, o Ministério Público e a Câmara de Vereadores dá em relação a esses esclarecimentos. Agora o que eu posso afirmar é que existe realmente elementos afirmando quanto à comercialização desses alvarás, quanto à comercialização. Agora quem é dono de um, quem é dono de outro, aí a investigação é que vai poder identificar.